Conexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é governança do setor público, né? Terminada a Copa, as eleições estão a caminho, é o momento de nós retomarmos e pensarmos exatamente o futuro do país e saímos um pouco com o quarto lugar, é uma conquista importante, mas a derrota da Alemanha por 7-1 mexeu exatamente com o nosso imaginário e com a nossa identidade. Mas é bom sabermos que a identidade do brasileiro vai além propriamente do futebol e do esporte, porque hoje o país dos BRICS é bem situado no mundo e também o nosso desenvolvimento é mais complexo do que foi nos anos 50, quando nós perdemos pelo Uruguai. Então, hoje, o imaginário do brasileiro passa ainda pelo esporte, mas vai além exatamente dessa dimensão. Portanto, pensar o desenvolvimento e, sobretudo, pensar o papel do setor público nesse país, no nosso desenvolvimento, é fundamental e será tema exatamente do tema de hoje. O nosso convidado é professor da Universidade Federal, Ivan Beck, e um especialista exatamente desse tema. Professor, bem-vindo ao programa, é um grande prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. O senhor chega num momento extremamente importante, passada a Copa, e esse conceito governança no setor público é um conceito novo? Ele é um conceito que veio para ficar, professor? Bom, a palavra governança, ela é um pouco antiga, mas assim, para ser bem mais objetivo, e o que leva à nossa discussão de hoje, a ideia de governança na administração pública, ou como algumas outras pessoas denominam de governança pública, ela emerge a partir dos anos 80, durante discussões tanto na área acadêmica como discussões nos diversos governos, principalmente em países do primeiro mundo, sobre como poderia se reformular a máquina pública, o Estado, visando uma melhoria da eficiência, uma melhoria da sua efetividade e também, em alguns países, visando um aprofundamento da democracia. Dentro dos vários conceitos que apareceram ou que ressurgiram, a ideia de governança foi um deles. E com que acepção, professor? Ela pode ser quase denominada de um termo guarda-chuva, onde engloba vários conceitos que têm algumas diferenças. Mas, assim, o núcleo básico passa pela ideia da relação entre diferentes atores, seja do setor público estatal, setor privado, o setor privado não lucrativo, como ONGs, na elaboração e implementação de projetos de ações de caráter público. Se eu entendi bem, quer dizer, hoje a concepção de desenvolvimento não passa só pelo Estado, como foi a experiência da União Soviética, não passa só pelo mercado, como foi um pouco a experiência e o projeto neoliberal, mas, na verdade, se trata de uma nova articulação entre Estado, mercado e terceiro setor, as ONGs, uma sociedade civil. E a governança vem exatamente para estabelecer uma nova articulação entre esses atores, professor? A governança busca auxiliar esses atores a repensar como se articular. Sim. Ok? Do ponto de vista dos atores públicos estatais, ela é considerada como relevante porque existe uma necessidade de buscar apoio, recursos de diversos tipos junto a outros atores. Perfeito. Né? E, nesse sentido, ela pode ser considerada como uma estratégia de desenvolvimento. Perfeito. O que a governança tem a ver, por exemplo, com a Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã? Bom, a Constituição vai inovar em vários aspectos. E nos aspectos que é mais caro a governança é da consolidação legal, vamos chamar assim, dos conselhos setoriais de políticas públicas. Sim. Os conselhos aqui são entidades híbridas, você tem o envolvimento de atores de governo, de atores da sociedade civil,
de atores do setor privado, dependendo dos conselhos, de caráter deliberativo ou consultivo, mas que visam ser uma arena de discussão entre diferentes atores que possam, porventura, na medida do possível, influenciar, em certo sentido também, controlar ou monitorar políticas públicas. Sim. Né? Nesse sentido, a governança pode ser pensada como uma nova estratégia de implementar políticas públicas com maior qualidade e maior eficiência? Sim, o intuito por trás da adoção de esquema de governança é garantir legitimidade, Sim. é garantir, consequentemente, apoio político, são duas coisas que estão ligadas, né? E uma vez há uma suposição de que se você tem essa troca de informações, essa complementariedade de recursos, você pode aumentar a oportunidade ou a chance de ter serviços de melhor qualidade ou de ações públicas de melhor qualidade. Perfeito. Nesse ano nós estamos completando 20 anos do Plano Real. O Plano Real também pode ser entendido como uma nova experiência de governança, então mais no campo, digamos, financeiro e também da macroeconomia? Ela pode ser entendida porque, nesse sentido, embora eu não seja da área monetária, né, mas assim, você tem uma articulação muito profunda entre atores relevantes para o planejamento econômico. Claro. O Ministério da Fazenda, o Tesouro e o Banco Central. Banco Central. Entre eles já tem arranjo de governança, mas visando umas ações econômicas cada vez mais com maior aderência junto ao mercado, eles estabelecem contatos, conversas com representantes, principalmente da elite empresarial. Sim. Com uma maneira que eles tendem a escutar o mercado para entender como que o mercado os enxerga. Perfeito. Principalmente o Banco Central. E como se articulam esses interesses também em prol do desenvolvimento. No segundo bloco, nós vamos trabalhar a governança no campo da saúde e no campo da educação. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando governança no setor público. No primeiro bloco, nós definimos um pouco em que consistiria essa governança e deixamos no ar que iríamos trabalhar. Nesse segundo bloco, a governança no campo da saúde e da educação. O SUS pode ser considerado uma nova proposta de levar à frente e de governança o setor da saúde em consonância com a participação da sociedade civil? Assim, o seu projeto inicial e o seu esforço de implementação, sim. Não só no sentido das relações intergovernamentais, a questão da União, Estado e município, né? Mas também nos diferentes níveis, né? Principalmente no nível municipal, por intermédio do Conselho Municipal de Saúde. Perfeito. Então, você tinha um fundamento, uma preocupação em criar arenas de participação para a sociedade civil, que era e é entendida como uma fonte, como o senhor mesmo falou anteriormente, de melhoria de serviços. Uma tentativa de trazer a sociedade para discutir aquilo que lhe é relevante. O senhor tem feito pesquisas sobre esses conselhos. Eles têm funcionado a contento? Qual é a experiência brasileira? Você pode fazer um balanço dela? Isso ainda está em aberto. Há casos e casos. Sim. Né? Alguns conselhos, ou grande parte dos conselhos, eles existem, né, por uma necessidade de política. Sim. Ou seja, de políticas públicas, né? Perfeito. Você tem que ter um conselho para fazer parte do sistema. Claro. Então, você tem essa criação de conselhos muito mais de cima para baixo do que de baixo para cima. Então, esses conselhos têm pouca autonomia, se eu entendi bem, por essa característica? Não necessariamente. Se eles são um pouco mais ativos, mais presentes, essa autonomia é mais ou menos bem utilizada. Sim. Não se pode esquecer que criação de conselhos ou de outras arenas de participação é também arenas de conflito.
Claro, claro. Né? E também, em grande parte dos casos, obviamente, o executivo municipal, ele detém maior poder, conhecimento, recursos e tudo mais, que pode pode dotar ele de um papel mais influente no processo decisório dentro dos conselhos. Perfeito. Esse é um lado. Sim. O outro lado é até que ponto o que a gente está chamando, de maneira muito frouxa, sociedade civil, as organizações interessadas nessa questão da saúde, são bem organizadas, são bem capitalizadas, com recursos e conhecimento, informações para fazer frente aos executivos ou municipal ou para fazer frente aos interesses do setor privado, dentro do conselho e nas políticas públicas em geral. Perfeito. Podemos dizer que o SUS é a experiência mais ampla e melhor sucedida em termos de governança na área da saúde? Ou há outros setores, por exemplo, no campo educacional, que se teria, digamos, uma experiência mais bem-sucedida do que propriamente o SUS? A questão do bem-sucedido, eu acho que é meio delicado de afirmar. No entanto, você pode dizer, sim, que o SUS não foi o único setor onde adotou esse tipo de estratégia. A educação, a assistência social também. Sim. Né? E também o meio ambiente, por meio das bacias hidrográficas. Perfeito. Né? Isso então, tem funcionado relativamente bem, né? Sim, dramaticamente, mas relativamente... Claro, claro. Né? Porque... né? Agora, na área da educação, você teve iniciativas muito interessantes. A ideia da criação do Conselho de Pais e Alunos dentro da escola é um passo muito interessante para trazer a comunidade para dentro da escola, para valorizar a escola, para valorizar a educação. Os exemplos bem-sucedidos na área da educação registrado aí pela mídia em âmbito nacional e até em estados mais pobres da federação salientam exatamente aquelas escolas onde a estrutura um pouco colegial dos pais, dos mestres, é a escola que melhor funciona e que dá melhor resultado. A participação e envolvimento dos pais é uma pressão muito boa em cima da direção escolar e dos mestres, no bom sentido. Os mestres se sentem valorizados com isso também. Sim. Nós assistimos desde o ano passado às jornadas de junho, né? Reclamando exatamente da qualidade dos serviços públicos. Quer dizer, toda pela Constituição, há toda uma tentativa exatamente de levar a participação da sociedade civil para a melhoria desses serviços. Por que esses descompassos entre a qualidade e a manifestação dos movimentos que estão exatamente descontentes com a qualidade, exigindo serviços padrão FIFA, como se diz e se dizia, né? Uhum. De fato, esses movimentos, essas manifestações, elas refletem uma satisfação, basicamente, uma com a qualidade de serviços públicos e outra com a qualidade da representação que eles têm no corpo legislativo, no legislativo em geral. Sim. Né? Embora grande parte dos cartazes, né, se refletiam a transportes, educação e saúde e tudo mais, em artigos que a gente lê por aí, percebe-se que também não há uma identificação com os chamados políticos eleitos. Né? Então você tem esses dois gaps, essas duas fissuras que estavam por trás dessas manifestações naquela época. Esse descontentamento manifesto pelos movimentos sociais significa que há um descontentamento com os mecanismos de participação da democracia direta. Embora nós que vivemos o regime militar, achamos que isso tenha sido uma conquista. Podemos, do ponto de vista da governança, ampliar a participação popular que vai além exatamente dos mecanismos representativos da chamada democracia liberal? Sim, a ideia dos conselhos, com seus problemas ou não, é um passo adiante, com certeza. O orçamento participativo em algumas capitais ou cidades também é outro passo relevante, que também tem seus problemas, mas são dois avanços considerados como referência, principalmente o orçamento participativo, né, em Porto Alegre. Né? E você também tem oportunidades, como falei, em outros setores, a própria experiência nas escolas,
os conselhos na área da assistência social, são outros mecanismos em diversos setores que são oportunidades, são espaços que a sociedade pode fazer uso no que se refere à defesa, ou à cobrança, ou apresentação de demandas que eles acham relevantes. Por que se fala tão pouco hoje em orçamento participativo, sendo que foi uma iniciativa brasileira, iniciada em Porto Alegre, encampada inclusive pelo Fórum Social Mundial? Esvaziou-se ou, digamos, os municípios hoje descobriram outras tecnologias administrativas ou de governança mais competentes do que foi o orçamento participativo? Eu creio que possa ter ocorrido um certo esvaziamento, né? Ele permanece um mecanismo interessante, sim, é relevante, sim, né? Mas existem críticas. Uma das críticas seria que grupos mais fortes se fazem valer nas discussões. Sim. Uma outra crítica é que muitas das demandas que são discutidas, de fato, são demandas óbvias, que, de qualquer maneira, o executivo teria que fazer mais cedo ou mais tarde. Sim. Uma outra crítica era que a porcentagem do orçamento municipal alocado para a discussão era muito pequena. Sim. Né? Mas esse esvaziamento, ele pode, não estou supondo aqui, uma hipótese, pode ser decorrente de dois processos. Uma atuação do próprio executivo e outra pode ser uma certa acomodação, uma certa, não sei, frustração, ou uma queda momentânea por parte da sociedade. Perfeito. Mas não teria condição de dar uma resposta mais definitiva além disso. Sim. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar como aproximar a representação coletiva dos sindicatos, dos deputados, do governo em geral, dos partidos, com exatamente as manifestações das ruas e como essas manifestações vão repercutir nas eleições deste ano. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é governança do setor público. Já deixamos no ar, nesse último bloco, exatamente como preencher esse distanciamento entre os órgãos representativos da sociedade, que vai do sindicato, dos partidos, ao Congresso Nacional, do clamor propriamente das ruas, sentidas desde o ano passado, desde o início das jornadas de junho de 2013. Muito bem. Se a gente repara um pouco na discussão que está ocorrendo hoje, na corrida eleitoral, e no que aconteceu a posteriori a essas manifestações, muito pouco, quase nada das demandas foram assimiladas. Sim. Pouco se fez e pouco se atendeu. E pouco vai se fazer, creio eu. Né? O que pode estar por trás disso, de um lado, é que a classe política pode ainda se sentir segura nas suas práticas tradicionais de fazer a política. Sim. Né? O clientelismo, a barganha, negociação de cargos e assim vai. O patrimonialismo, o coronelismo. Essas gramáticas, vamos chamar assim, essas práticas tradicionais. Né? Os candidatos a presidente não são nenhuma novidade, são bem tradicionais, por sinal. A lista, creio eu, de deputados estaduais federais não vão representar pouca novidade e nada... Talvez algum efeito da ficha limpa. Talvez, sim, isso vai ter, correto. Isso vai ter. Esse é um lado. O outro lado, creio eu, e está relacionado a uma resposta que eu lhe dei anteriormente, uma certa, que eu queria falar, é uma certa desmobilização. Perfeito. Né? Que eu acho que isso ainda é muito mais forte entre os atores da sociedade. Da sociedade. Essa desmobilização social que nós assistimos agora durante a Copa, foi um esvaziamento dos movimentos ou uma trégua dada à realização da Copa do Mundo em respeito aos visitantes?
Não sei, eu não saberia lhe dizer com certeza. Eu espero que não seja nenhuma coisa nem outra, no sentido que você pode ter um processo de questionamento a posteriori um pouco mais consolidado, um pouco mais maduro, um pouco mais arraigado. Por trás dessa desmobilização, você não tem muita organização no sentido de consolidar demandas e fazer projetos para fazer frente. Você tem organização, Facebook, para poder mobilizar, criticar e tudo mais. Ok, é um passo. Mas é necessário até, mas não é suficiente. Perfeito. E como, digamos, esse clamor das ruas, com articulação das redes, vai se refletir exatamente na campanha eleitoral? Depende muito da manutenção ou do ressurgimento dessas demandas. Depende muito de como essas demandas são veiculadas na mídia, principalmente, como que essas demandas colocam os candidatos contra a parede. Sim. Né? E, do outro lado, depende também da articulação desses candidatos com possíveis lideranças existentes nesses movimentos. Perfeito. Um outro ponto polêmico foi exatamente o decreto 8.243 da presidente Dilma, que regulamenta a política e o Sistema Nacional de Participação Popular. Como interpretar esse decreto exatamente no período eleitoral, professor? É interessante você preocupar-se com participação da sociedade por meio de decreto. Sim. Né? Isso reflete uma coisa delicada na nossa realidade política. Talvez ela possa estar, ou eles podem estar jogando com um certo grupo eleitoral que está mais ligado a movimentos sociais, sindicatos e outros, que fazem parte da base do partido da presidenta. Né? Pode ser analisado dessa maneira. Agora, por outro lado, você lendo o conteúdo do decreto, me parece algo interessante, de você criar uma arena na administração direta e indireta federal, na qual representantes da sociedade podem se fazer ouvir. Sim. Por aí. Mas esse decreto, durante a campanha eleitoral, não vai ser gasolina na fogueira, não, professor? Já é gasolina na fogueira, mal feita, por sinal, mas é uma gasolina na fogueira. Eu acho que me pareceu algo meio doido, complicado, mas assim, vai ser. A oposição já está metendo a bronca, né? Fazendo as críticas um pouco sem muito fundamento, me parece. Como salientei, participação por decreto é meio irônico, é quase um paradoxo, né? Mas, de um outro lado, o conteúdo do decreto me parece interessante e, por parte da oposição, a oposição tenta atacar, o papel dela mesmo, essa iniciativa do governo. Sim, tomada agora, né? Tomada agora. Estamos no finalzinho do programa e vou lhe fazer a última pergunta. O Brasil será o mesmo depois dessa Copa e depois das jornadas de junho de 2013, professor? Não, tomara que não. Eu espero que não. A Copa deu uma lição interessante, né? A nós, sobre como trabalhar com o esporte, com o futebol, no caso, e a referência agora é a Alemanha, no bom sentido, naquilo que a gente pode aprender e aplicar aqui. Temos que ver o que vai ter de rejeição, o que vai ter de não voto. Sim. A depender dessa quantidade, eu acho aí que sim, nós estamos num período de crise da democracia representativa, mas isso a ver. Se esses votos que não vão, né, assim, no nulo e voto branco, acontecer em uma quantidade relativamente alta, aí os políticos, se tiverem boa intenção, têm que ficar de ouvido e olhos abertos. E mudar de atitude, né? E mudar de atitude. Porque o movimento popular, a presença dele sinaliza muito claramente o que a sociedade deseja. Professor, queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. Trouxemos mais um tema aqui que certamente alimentará a campanha eleitoral deste ano. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.